Olá, você ligado na TV Câmara de Mossoró. Estamos começando mais um programa Legislação, um programa que coloca você mais em contato com o trabalho do vereador do nosso município. E aqui hoje conosco o vereador Genivan Vale. Genivan, muito obrigado por sua presença na Legislação. Bom dia, Regi, um bom dia especial aos telespectadores do programa Legislação. Para nós é sempre um prazer podermos estar aqui para interagir com o cidadão moçoroense. O vereador apresentou recentemente um requerimento que visa obter informações sobre o descarte irregular de lixo em Mossoró. Poderia explicar essa proposta? Regi, grande parte das mazelas que nós estamos vendo na cidade, elas podem ser evitadas. Nós entendemos que a cidade de Mossoró tem muito descarte de lixo irregular. Isso se dá, sob o meu ponto de vista, sob dois aspectos. Primeiro, coleta insuficiente desses resíduos. É preciso que nós tenhamos uma política municipal, mais eficiente da coleta de lixo. E também, em parte, por falta de educação, por falta de cidadania de alguns maus cidadãos, que muitas vezes só sabem cobrar, só querem ter seus direitos, mas não querem cumprir com seus deveres. Nós entendemos que, na hora que o município publiciza que há 1.200 pontos de descarte, que a partir dessa informação nós podemos fazer algum trabalho. O que é que o vereador Genivan Vale pensa? Nós pensamos em, depois de mapeado esses pontos, que nós possamos ir a esses locais, e aí tentarmos filmar, registrar quem está descartando lixo nesses locais. A partir daí, tentarmos fazer um trabalho de conscientização com esse cidadão, com aulas, com educação, mostrando que ele está trazendo risco para ele, para os vizinhos. Haja vista nós nos preocuparmos muito com água parada por conta do mosquito da dengue e chikungunya. Mas nós sabemos que lixo também acumula, atrai insetos. Então, o que nós queremos? Num primeiro momento, dar cidadania, dar educação a esses cidadãos para que eles não coloquem lixos em locais inadequados, porque ele estará contribuindo para que ele mesmo sofra uma ação ali que é com o mosquito. A partir desse momento de aula, de educação, de mostrar a importância dele não colocar ali, se ele insistir, que nós possamos multar. Claro e evidente que nessa aula de educação nós iremos primeiro ouvi-lo, perguntar por que o senhor está colocando. De repente, Regi, nós podemos ouvir que ele está colocando porque ele disse que o carro do lixo era para passar 2 vezes por semana ou 3, só passa uma, tem semana que não passa, porque infelizmente também são esses relatos que a gente escuta. Então, o que nós queremos? Fazer esse diagnóstico do problema. Está colocando o lixo ali por quê? Porque o carro não passa, porque o carro não passa, do lixo não passa em uma quantidade suficiente, que dê tempo você produzir o lixo e colocar para o carro levar, ou é falta de educação mesmo, ou é falta de conhecimento. Porque às vezes as pessoas botam o lixo ali, não é nem falta de educação, é falta de conhecimento mesmo. Eles acham que não tem problema nenhum. Então, nós queremos mapear esses locais, tentarmos fazer com que essas pessoas deixem de fazer isso, pois entendemos que com isso iremos tentar diminuir esses índices alarmantes de chikungunya, inclusive agora preocupante, com mortes. Outro requerimento recente do senhor pede ao município a relação das cidades pactuadas com a saúde municipal. Qual o objetivo dessa proposta? Regi, essa preocupação comigo vem desde o governo Vilma, meu primeiro mandato. Para vocês, os telespectadores que não sabem, Mossoró é uma cidade polo e que tem a gestão plena do serviço de saúde. A Lei 8080, a lei que criou o SUS, ela dá essa prerrogativa a cidades com determinados portes. Mossoró é uma delas. O que é que significa gestão plena do SUS? Todos os recursos do governo federal são depositados na conta do Fundo Municipal de Saúde, da cidade de Mossoró, que tem que gerir esse dinheiro. A Prefeitura de Mossoró, após depositados os recursos, ela tem que fazer com que as ações de saúde cheguem até você, cidadão. E ela, com o dinheiro em conta, vai ter que pagar isso. Com isso, algumas cidades menores, em torno de Mossoró, acho que são 63, salvo engano,
elas pactuam serviços que ela não tem na cidade dela. O que é isso? Ela chega para o prefeito, para a Secretaria de Saúde de Mossoró e diz, secretária, eu não tenho maternidade na minha cidade. Eu quero mandar as minhas gestantes, minhas parturientes, para terem neném na sua cidade. Aí a secretária de Mossoró, quantos passos vocês vão mandar? Só, olha, nós temos uma média aqui de 100 mulheres que dão à luz por ano. Então, eles pactuam 100 partos. Os recursos de 100 partos, que eram para ir para a cidade A, por exemplo, em vez de ir para a cidade A, passam a cair também na conta do município de Mossoró. Por quê? Porque foi pactuado, o prefeito ou a prefeita da cidade vizinha disse que não faz parto, que quer fazer em Mossoró. Então, o dinheiro que o Ministério da Saúde ia mandar para essas cidades, manda para Mossoró. O que é que acontece? A maioria dessas cidades, Regi, em vez de mandar o que pactuou, manda mais. Raríssimas cidades mandam o que pactuaram e mais raro ainda o que não pactuaram, ou seja, mandam um pouco a menos. Mas na sua grande maioria, 99%, mandam acima. O que é que ocorre com isso? A Prefeitura de Mossoró, você, cidadão, está pagando por um serviço que era para o prefeito da cidade vizinha, para os municípios da cidade vizinha pagar. E isso traz uma consequência danosa, Regi. Que consequência é essa? Os serviços de saúde de Mossoró começam a faltar dinheiro, porque o dinheiro que veio para Mossoró está suprindo necessidades de prefeituras do interior que circundam Mossoró. Nós queremos continuar recebendo de braços abertos os cidadãos, os irmãos potiguares das cidades circunvizinhas. Mas nós queremos fazer com que os prefeitos, desculpe a grosseria da palavra, irresponsáveis, né, possam sofrer alguma sanção. Sanção essa que é retirar dinheiro do que eles não pactuaram, né, o que veio acima da pactuação, que se retire isso através de uma Câmara de Compensação a nível de Estado, a nível de governo estadual, para que esse dinheiro venha para a conta de Mossoró, para que nós tenhamos mais dinheiro, para que nós possamos continuar dando assistência aos irmãos das cidades circunvizinhas que vêm em busca de saúde na nossa cidade, mas principalmente, cidadão moçorense, nós queremos que você tenha um serviço de qualidade, porque você que está pagando um alto preço, porque eu sei que você, assim como eu, está percebendo que a saúde em Mossoró está extremamente combalida. Outro gargalo, né, da nossa cidade é o transporte público, né? E o senhor recentemente solicitou ao município a relação de quantas paradas de ônibus foram construídas daquelas paradas que foram anunciadas. Houve um anúncio por parte do prefeito Francisco Zé Júnior, salvo engano, de 48 paradas de ônibus. Eu ando muito em Mossoró e não vejo essas paradas. O que eu vejo situações humilhantes. Pessoas pegam 2 tijolos, sentam, ficam pegando aquela sombra do sol, né? Aquela sombra do poste. Eu tenho uma aqui que eu faço frequentemente, que é na Prudente de Moraes, próximo à Madeireira Souza, e que eu chego a dar dó e pena daquelas pessoas. Meio-dia as pessoas na sombra do poste, né, esperando um ônibus, pingo meio-dia. Então, nós achamos isso um desrespeito, nós achamos que, além do sistema de transporte público ser deficitário, né, ser um serviço de péssima qualidade, torcemos que agora com a Cidade do Sol, né, que foi uma licitação, que tem umas exigências, que possa melhorar, mas nós também precisamos dar um pouco de dignidade, de respeito a essas pessoas, colocando umas paradas onde elas possam esperar, sentadas, debaixo de uma proteção, porque nós sabemos, Regi, que esse sol que Deus nos abençoou, ele dá uma castigada muito grande e a gente precisa ter uma proteção, porque o câncer de pele em Mossoró, né, também é uma coisa que muito nos preocupa. Então, eu até dou uma sugestão, Regi. O prefeito podia fazer parcerias. A gente sabe que o poder público está escasso recursos. Então, por que não fazer parcerias? Por que não chamar empresas privadas e ceder a parada de ônibus para eles fazerem uma mídia, uma propaganda, como a gente vê em São Paulo, em Curitiba? Eu acho que é preciso reinventar o serviço público para que nós possamos dar cada vez mais serviços públicos e que nós possamos cada vez mais fazer com que a cidade de Mossoró acolha bem os irmãos moçoroenses. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta conversando com o vereador Genivan Vale. Até já.
Estamos de volta com o programa Legislação, entrevistando o vereador Genivan Vale. Vereador, na semana passada, Mossoró celebrou o aniversário da emancipação política, uma data que vinha sendo celebrada em novembro e que, por força de uma lei do senhor, passou a ser celebrada em março. O senhor poderia mais uma vez explicar essa mudança? Nós sentimos muito felizes em corrigirmos um erro histórico. Você imagina a gente comemorar o nosso aniversário na data errada, né? Então, eu acho que é um negócio extremamente troncho, né? É uma deshomenagem à nossa querida cidade de Mossoró. Então, nós fomos provocados pelos historiadores, principalmente pelo nosso companheiro de Rotary, Geraldo Maia, grande historiador, um natalense da alma mossoroense, funcionário da Petrobras, que já mora em Mossoró há muitos anos. Tivemos o prazer de conviver com ele no Rotary. E Geraldo era um cidadão incomodado porque que nós comemorávamos a data de Mossoró na data errada, o aniversário de Mossoró na data errada. Também fomos provocados por o historiador, jornalista Rubens Coelho e também pelo professor Almir Nogueira. Todos incomodados com essa situação nos provocaram. E nós entramos com o projeto aqui, a época da prefeita Fafá, foi vetado o projeto, ficamos muito tristes, né? E continuamos recebendo pressão, né, do Departamento de História da UERN, professor Lemuel, enfim. Entramos com um projeto, antes tivemos o cuidado de chamar a prefeita Cláudia, colocar os historiadores para falar com a prefeita, convocamos uma audiência pública, para que os historiadores viessem à Câmara mostrar. E assim, a grande confusão, Regi, é que Mossoró emancipou-se politicamente com o nome de Vila de Santa Luzia de Mossoró. E aí a grande confusão foi essa. As pessoas acham que uma cidade só se emancipa quando é nome cidade. Na realidade, o que se diz que é emancipação é quando ela deixa de ser, né, dependente de uma outra cidade, tanto na parte jurídica como na parte comercial. Então, Mossoró emancipou-se com o nome de Vila de Santa Luzia de Mossoró, e isso gerou confusão porque somente em novembro, né, dia 9 de novembro de 1989, foi que passou a ser cidade de Mossoró, mas ela já era emancipada politicamente, porque ela já tinha uma Câmara de Vereadores. Então, nós trouxemos os historiadores que esclareceram isso para os cidadãos mossorenses, mas principalmente para a chefe do Executivo, porque a então prefeita Fafá Rosada assim não entendeu, né, e vetou. Já a Cláudia Regina nos garantiu que iria sancionar a lei. Ela teve a infelicidade, porque houve aquele problema de cassação, ela não pôde fazê-lo, e quem o fez foi o atual prefeito Francisco Zé Júnior. Com a correção desse erro histórico, o próximo passo é valorizar mais o aniversário da emancipação, visto que a principal data cívica municipal é o 30 de setembro? Regi, nós temos um problema muito grande em Mossoró, porque nós temos uma data também que mexe muito com o sentimento das pessoas, que é a libertação dos escravos. Eu sei da importância dessa data, da escravidão, nós abolimos. Eu só era um crítico quando tentavam dizer que nós tínhamos sido a pioneira. Eu não gosto de vender essa ideia. Todos nós sabemos que a primeira cidade a libertar os escravos foi Redenção, no Ceará. Salvo engano, Mossoró foi a terceira ou a quarta. É uma data emblemática? Mas nós precisamos dar os méritos a quem libertou primeiro. Foi Redenção. Eu, inclusive, fiz uma viagem, conheci, levei minhas filhas, fomos conhecer o museu. Lá, minhas filhas ficaram chocadas com os relatos, né? Eu, que já era um adulto também, né, fiquei vendo aquela situação que os escravos, que irmãos, né, que pessoas só por conta de uma cor de uma pele eram tratados. Então, nós entendemos que há essa confusão. Mossoró ainda valoriza muito o 30 de setembro e eu quero respeitar isso. Agora, eu acho que pelo menos no brasão, aqui, se nós pudermos, vocês, cidadão, puderem perceber, o brasão da Câmara já corrigiu isso.
nós já temos 15 de março de 1852. Na Prefeitura de Mossoró continua somente o ano da emancipação, 1852, mas não consta a data mesmo o dia. Então nós queremos somente que os símbolos oficiais passem a constar a data da emancipação política, porque entendemos que isso é o correto. Agora, se nós continuaremos valorizando o 30 de setembro, e eu acho que nós devemos continuar valorizando, aí é outra coisa. Agora, nos nossos símbolos oficiais, no nosso brasão, na nossa bandeira, eu vou, inclusive, cobrar desta casa, que cobre do Executivo, que coloque lá, porque a lei preconiza isso. Vereador, é comum a gente chegar em uma repartição pública e ter um cartaz dizendo que é proibido, que o desacato ao funcionário público é passível até de prisão ao usuário. E o senhor apresentou uma proposta que obriga ao município, por exemplo, a fixar um dizer mostrando os direitos do usuário também, não só do servidor. Poderia explicar essa proposta? Com certeza. Nós entendemos a importância que o servidor público tem, né? Mas nós precisamos também ainda, eu falo aqui com propriedade porque sou também servidor público. Nós, enquanto servidores públicos, precisamos entender que o nosso patrão não é o prefeito da ocasião. Nós precisamos entender que o nosso patrão não é o governador da ocasião, não é o presidente, é presidente da ocasião. O nosso patrão é e sempre será você, cidadão. É você. São com seus impostos que nossos salários são pagos. São com seus impostos que o edifício onde nós trabalhamos, o material que nós usamos são adquiridos. Então, é preciso que nós, enquanto servidores públicos, entendamos que precisamos tratar bem o nosso patrão, que são vocês. Então, nós temos um hábito muito comum de chegarmos nas repartições públicas, está lá o artigo do Código Penal, que agora eu não me lembro, e que isso é normal eu não me lembrar, porque a minha mente realmente me trai muito. Eu já nem esquento mais, antigamente eu esquentava mais, ficava pé da vida, mas hoje eu não esquento mais. E tem um artigo do Código Penal dizendo que desacatar funcionário público é crime previsto em lei, pena, detenção de tantos anos, não sei o quê. Mas não tem nenhum artigo lá também dizendo que é obrigação de nós, servidores públicos, tratarmos bem, darmos um bom serviço a você, cidadão. O que nós queremos com esse projeto, primeiro, que tenha lá o nome do responsável pelo prédio, da instituição, telefone, para caso a pessoa não seja atendida ali, possa ligar reclamando, dizendo que foi, que a demanda não foi, tipo uma ouvidoria, né? E claro e evidente, que tenha também lá mostrando ao servidor público que ele tem por obrigação de tratar bem todos que o procuram. Então, esse é o objetivo do nosso projeto. Lamentar, Regi, que já está aí na casa, que vai ser votado hoje o veto. O prefeito vetou, né? E a gente lamenta, porque a gente esperava que o prefeito quisesse dar um serviço bom a você, cidadão, mas ele vetou o projeto. Vereador, muito obrigado por sua presença no programa Legislação. Eu é que agradeço, eu acho que esse programa tem a cara do parlamento, né? E para nós é um imenso prazer poder estar aqui interagindo com você, Regi, e principalmente com os nossos cidadãos moçoroenses. Lembrando que o programa Legislação ele é veiculado ao vivo às terças e quartas-feiras, começando às 8h30, uma espécie de aquecimento assim, para as sessões ordinárias, que também ele é reprisado ao longo da programação aqui da TV Câmara. A você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até o próximo encontro. Um abraço.